Bem, meus queridos, dando prosseguimento, dando sequência ao livro de Gênesis, onde o foco principal é te nortear sobre o que fala cada capítulo do livro de Gênesis, hoje nós vamos dar seguimento, onde do capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 4, versículo 26, nos dá a noção, da narrativa das origens humanas. Então nós vamos ver, resumidamente, que nesses capítulos que anteriormente foram citados, a origem da raça humana, a origem da humanidade, tá bom? Então, esta é a primeira de 6 narrativas que compõem a pré-história de Gênesis, de 1 a 2. Ela se encaixa em 3 partes claramente discerníveis, seguindo as presentes divisões em capítulos, onde começa no capítulo 2, versículo 4 e vai até o versículo 25, com seres humanos criados e colocados no Éden, em cujo centro há 2 árvores. E qual é o nome dessas 2 árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas, elas refletem o próprio ser de Deus. Há também a advertência para que não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, além da criação de Eva a partir da costela de Adão, com ênfase em sua mutualidade e parceria. Olha que interessante a ênfase, o porquê da criação de Eva. Criação esta a partir da costela de Adão, tendo o enfoque, tendo ênfase principal na mutualidade, na parceria auxiliadora. Olha que interessante. Observemos como a história se desdobra rapidamente a partir daí. Ou seja, a serpente os ilude, os levando a cometer a desobediência, certo? E, em contrapartida, Deus amaldiçoa a serpente e a terra, julga a mulher e o homem e, após um alívio momentâneo, pune ambos com a perda da sua presença divina. Eu acho que esse, particularmente, pessoalmente falando, é o pior, perder a presença de Deus. E também é importante ressaltar, lembrar, que na visão final do Apocalipse, o Éden é tido como restaurado. Isso nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 22, dos versículos 1 até o 5, tá bom? E, para finalizar, dentro desse texto, a queda é concluída com a história do assassinato de Abel por Caim, que é seu irmão, e aí nós, de repente, futuramente, nós podemos falar de oferta, a respeito de oferta, tá? O que culminou, nesse assassinato praticado por Caim e a consequente expulsão deste da presença de Deus. Olha que interessante. Lá em cima, ou seja, melhor dizendo, no Éden, o homem perde a presença de Deus por conta da sua desobediência. E aqui embaixo, através de um assassinato, o homem recebe a ordem de Deus, uma ordem de que, naquele momento, ele estava sendo expulso da presença de Deus. Terminando o par de comentários a respeito de arrogância dos descendentes de Caim. E depois fecha com o nascimento de Sete. Nascimento de Sete, incluindo a observação esperançosa de que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Está escrito isso no capítulo 4, versículo 26, lá de Gênesis, com relação à narrativa das origens humanas. Mas nós temos um pouco de minutos onde nós podemos meditar lá em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Deixa eu só encontrar a referência bíblica aqui para eu poder ler para vocês com relação à restauração, onde a visão, que naquele momento estava sendo visto
estava sendo revelado, né, para João. Então o versículo 1 do capítulo 22 começa dizendo que então o anjo do Senhor, deixa eu acertar aqui, então o anjo do Senhor me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. Isso daqui, ó, é um fator culminante dentro de um cenário restaurado. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos os servirão. Olha o que está disposto aqui para a gente. Olha a promessa aqui para a gente. Nós estamos nessa terra para servir. E por mais que haja inúmeros motivos implantados por Satanás para nos desviar da palavra chamada serviço, da palavra chamada servir ao próximo, nós continuaremos dentro desse novo cenário que está sendo revelado, foi revelado para João, e eu estou recitando isso para vocês, que lá dentro do novo cenário, este que está sendo lido aqui, nos diz que lá também nós serviremos. E é por isso que nós devemos praticar o ato de servir todos os dias aqui na terra, porque isso é eterno. Servir é eterno. Preste bem atenção. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Olha aqui o que vai ser desconstruído em relação a Gênesis. Lembra que nós estudamos com relação às coisas que Deus fez, e Deus fez dia e noite para delimitar, certo? E colocou um astro para coordenar, para governar a noite, e um astro para governar o dia. Mas nesse novo cenário aqui, ó, diz que não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Olha que interessante, viu? Você pode pegar item por item que já existem nesse novo cenário onde nós herdaremos. O primeiro deles é continuar servindo. O segundo é que nós veremos a face do Senhor. O nome dele estará nas nossas testas. Não haverá mais noite. Nós não vamos precisar de luz de candeia e nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Para quem não sabe, Deus é Espírito. Para quem não sabe, Deus é luz. Imagina só, podermos viver nesse cenário este restaurado, pronto para que possamos, no futuro não tão distante, habitarmos, não dependermos de luz de candeia nem de luz do sol, porque a potente luz, que é Deus, vai nos iluminar. Amém? Que Deus abençoe, para que possamos continuar animados e não desanimar em buscar ao Senhor, em buscar a sua face, em servi-lo e servir aos demais aqui na terra, para que possamos e tenhamos o direito de entrar nesse novo cenário, que está aqui, ó, descrito, assim como prometido para nós. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém?